uma alegria inexplicável em Israel acontecendo nos últimos 2 meses, de pessoas indo para o muro cantar as músicas tradicionais, como se eles estivessem comemorando alguma coisa. E não se sabe o que, que é, não é só das festas, alguma coisa como se soubesse a boca pequena, alguma notícia que está deixando Israel muito alegre como nação, como povo. E a gente sabe que nada vai deixar Israel mais feliz do que ver o seu Messias, né? O seu rei. Falando em rei, Trump agora reina soberano ou ainda há alguma ameaça? Rapaz, eu vi um artigo explicando que assim o Trump ele está tomando posições muito radicais e que isso demonstra que, primeiro, ou algo muito grave vai acontecer e ele precisa acelerar os acontecimentos. Então ele, tipo, ligou o máximo, botou o carro na sexta marcha e meteu o pé, não quer saber se vai atropelar, se vai bater. Ou ele, em termos de saúde, e apareceu um roxo na mão dele agora nessa viagem, alguém filmou um roxão assim, e talvez ele não esteja com a saúde tão boa quanto pareça, nos termos internos, apesar da gente ficar assim, admirado com essa disposição dele, o cara não para. Então, talvez ele estivesse acelerando. A terceira opção seria que, como ele não conseguiu fazer tudo que ele precisava no primeiro mandato, ele tem que acelerar os 8 anos que deveria ter sido em sequência, agora nesse período de 4 anos. Eu ainda levantei ontem uma teoria de que o Trump pode estar preparando esse Comitê da Paz, né? Que é esse Board of Peace. Tu viu o comentário Você chegou a ver o comentário do Elon Musk no fórum sobre isso? Numa entrevista que ele deu para o Larry Fink, ele falando sobre peace, porque peace em inglês é paz, mas também é pedaço, apesar de se escrever diferente, que peace, paz é P-E-A-C-E, e peace, pedaço, é com E-C-E no final, P-I-S-E. Então as palavras são muito parecidas, mas a pronúncia é muito próxima. Eu mesmo não sei diferenciar. Eu não tenho um conhecimento profundo de inglês para conseguir saber se o cara está falando pedaço ou paz. Tem que ver o contexto, né? Só falando eu não consigo identificar. Aí ele falou: pois é, né? Engraçado. É, é, agora foi criado o Comitê de Paz, é o Board of Peace. Aí ele disse: é muito bom, porque aí tu tem um Peace da Groenlândia, um Peace da Venezuela. Aí ele usou assim, um pedaço da Groenlândia, um pedaço, falou: esse Comitê de Paz é maravilhoso, tu vai pegando um pedaço de cada lugar. Ele fez um trocadilho inteligente em inglês e o cara ficou sem graça, riu e falou: ó, o cara ficou que nem eu fico contigo quando tu começa a falar os assuntos que eu fico assim, aí eu fico tentando mudar. O cara ficou igualzinho com o Elon Musk, tentando mudar de assunto, porque ele brincou com uma coisa que todo mundo riu, que foi engraçado, mas que realmente parece que esse projeto de paz, de peace, né, de paz do Trump é um pedaço de cada lugar, de cada situação, né, que ele está tomando parte. Na Segunda Guerra e Guerra Fria, o americano fez isso colocando as bases militares dele, né? Nós estamos diante de uma nova Guerra Fria e essa guerra agora seria contra os alienígenas? Pois é, você tocou num assunto que para mim assim, é central para a gente entender o que está acontecendo em termos bélicos. Como nós já falamos há um bom tempo atrás sobre o domínio marítimo que os Estados Unidos mantêm no mundo, que é um tipo de domínio criado, né, pelos britânicos, e os Estados Unidos usou o mesmo princípio que quando os britânicos eram um império britânico, o império onde o sol, né, sempre brilhava, quando eles dominaram de ponta a ponta do mundo e sempre tinha um domínio onde fazia sol, aí era, né? E os Estados Unidos manteve esse mesmo pensamento de domínio marítimo dos mares e conseguiu manter até hoje. Então, o que, que ele fez? Ele espalhou mais de 800 bases militares. Hoje não tem lugar no mundo que os Estados Unidos não alcance com algum grupo militar. Isso é um feito extraordinário em termos históricos, que nem Roma, que foi o maior império da história, e militar e forte, que foi quem praticamente usou o sistema
do stick, né, do porrete, né, bate e usa a força para poder chegar à paz, para estabelecer a Pax Romana. Você tem que impor a força, aí quando o povo vê que não tem jeito, que tem, não pode resistir, aceita as suas tarifas, as suas condições, que seriam as tarifas do passado, né? E da mesma maneira, os Estados Unidos foi muito eficiente, muito eficaz, estabelecendo bases no mundo todo. Agora, não vai ter uma nova Guerra Fria, porque isso já existe. O que está havendo hoje é como se os Estados Unidos tivessem assim: olha, todo mundo brincou, todo mundo jogava o dado no banco imobiliário, todo mundo comprava terreno, bostava casa, depois construía o hotel, mas o dono do tabuleiro e do jogo sou eu, e eu fico com o banco, eu boto dinheiro, eu que pago as contas da NATO, eu que pago as contas de tudo. Eu estou com uma dívida impagável porque eu estou bancando essa farra aí para vocês aos últimos 50 anos e agora eu quero receber de volta tudo que eu gastei. É mais ou menos assim a mentalidade, né, em palavras bem práticas do que o Trump está fazendo, e para isso ele está mostrando a força, mostrando os músculos e dizendo, e ele fala isso toda hora: nós temos armas que vocês nem imaginam, o que vocês viram na Venezuela foi só uma pequena demonstração, existe a possibilidade, a teoria dentro da área de inteligência, não sou eu que estou falando isso, de que os Estados Unidos, fazendo tecnologia reserva, conseguem enviar equipamentos de um lugar para outro, meio que por teletransporte. Nós tivemos aí mais um país aí da parte norte, né, conseguindo fazer a transferência de energia, tu viu isso? Sim, sim. Eles estão, segundo alguns, com armamentos. O próprio Trump vive dizendo, e é como eu falei, que eles possuem armas que o mundo hoje nem imagina e que, se ele precisar, ele vai usá-las. Dentro desse conceito, Efraim, né, nós estamos vendo aí o julgamento do Maduro, né, mas deu uma esfriada, né? A gente não está sendo alimentado de como esse julgamento está caminhando. Você não está achando isso estranho, não? O que eu percebi é que, desde que falaram que o Maduro começou a entregar a capivara de todo mundo do Foro de São Paulo, que foi isso que foi dito naquela semana, desde que esse anúncio de que o Maduro fez um acordo para entregar todo mundo e não foi provado publicamente, ninguém. Foi gente que disse que teve acesso, que estava presente, gente venezuelana. Eu vi um repórter venezuelano dizendo que tinha um amigo dele, é um cara muito confiável, esse venezuelano, um cara sério. Ele sempre faz live dele com um chapéu todo estiloso, e é um jornalista sério da Venezuela. Não sei se ele vive na Venezuela, acho que ele não acredito, porque ele fala demais as coisas, ele ainda estaria livre daquele jeito ali. E ele fala um castelhano bem claro, e ele disse que conhecia uma pessoa que estava presente quando viu que o Maduro aceitou fazer um acordo e entregou geral. Ia começar uma denúncia. E isso bate com a época que começaram a divulgar mais nada do que estava acontecendo. Então, não dá para dizer que é por isso, mas isso é uma possibilidade. Coincidência ou não, mesmo período, o Nicolas recebe de Deus uma missão de sair caminhando de Minas até Brasília, levando agora uma multidão atrás dele. E apareceu o Trump, parece que apoiando a caminhada. Chegou a ver isso? Eu não vi essa questão do Trump, mas eu estou acompanhando num canal específico as postagens do Nicolas Ferreira. Eu estou impressionado, porque o que eu vou falar agora vai beirar a loucura, mas parece que ele é tudo que o ex-presidente falava que era, e a gente viu que não era. Ele é cristão mesmo, ele não tem apoio de organização nenhuma, ele não tem acordo com ninguém, porque quando o ex entrou, todo mundo. É claro que ele era muito melhor do que o que está agora, mas quando ele entrou, ele deixou um monte de gente em posições chaves que, se você realmente é uma oposição, você não deixa. Como é que você entra no governo e deixa os caras controlando tudo que é importante no seu governo? Ah, ele foi traído. Será? Quando eu digo será, não estou pondo em dúvida o caráter dele, estou pondo em dúvida o que ele deixou. Porque se você compra uma casa, aí você diz, não, mas
eu não vou mexer naquilo que as obras antes, eu soube que fizeram isso e isso aqui, eu não vou mexer nisso não, porque a casa é minha, mas deixa aí, meu irmão, você depois vai ser afetado por tudo que você não tirou e não mudou. E dá a impressão de que Nicolas Ferreira é um cara solto, livre, natural, não preso a nenhum tipo de conchavo no sentido organizacional, não estou falando político, político ele tem posição bem definida, e ele tem umas inspirações que batem. Ele foi agora, eu publiquei hoje, ele chegou a 20 milhões de seguidores, o único que tem mais seguidores do que ele, político, no Brasil, é o Bolsonaro. Ninguém consegue se... Inclusive, ele é um dos maiores do mundo atualmente. Né? Eu acho assim... Agora deixa eu jogar uma pimenta aí, né? Ele foi beneficiado pelas Big Tech o ano passado naquele efeito do Drex. Né? Em 2 dias, ele atingiu 300 milhões de visualizações ali, né? E teve lá nos Estados Unidos, teve encontro, inclusive com Trump, lá nos Estados Unidos, né? E eu tenho quase que certeza que ele é a aposta do Fórum Econômico para o Brasil depois dessa eleição aí, que vão mudar a Constituição para alojar ele ali. Né? Eu não vejo ele como alguém livre e totalmente conectado com o divino para o exercício, entendeu, Efraim? Não, mas olha Eu só, eu estou vejo ele dizendo que... Olha o que eu eu disse. vejo ele Eu acho muito que ele é muito mais... disciplinado, seguindo a cartilha direitinho dos caras, e apareceu o Trump apoiando a iniciativa dele. Eu digo isso por quê? Porque apareceu frigorífico, apareceu cerveja, está aparecendo tudo, meu irmão. Helicóptero, está a parada toda. É um aparato, né, que não é comum de aparecer, compreendeu? E apareceu. Você vê que o Sebastião não arrumou nada em dezembro. O Sebastião não arrumou nada. Nada, nada, nada. Ele quis parar o país, não conseguiu, flopou. E eu fiquei pensando sobre isso. Tem 2 caminhos aí, né? Ou ele flopa, ou ele emplaca. Ele não flopou. Então, ele emplacou. Eu vi o Marçal falando, dizendo o seguinte: ó, eu não estou aí porque eu estou sem Instagram, não sabia de nada. Pô, sacanagem do Marçal falar um trem desse. Aí depois ele falou: não, tu continua que tu vai ser presidente da República, mesmo que os caras te ponham na cadeia. Aí ele já lançou uma profecia sobre o Nicolas, como se ele fosse ser preso. Como é que você analisa essa movimentação toda, né? Olhando de fora, né? Até com o olhar do Chega aí, que até o Chega está com dificuldade de chegar na parada. Quer dizer, como é que ficaria, né, esse angu do Marechal Hermes, o angu do Gomes? Como é que fica esse angu do Gomes aí? Como eu disse, eu vou repetir o que eu disse. O Nicolas parece ser tudo o que o ex-presidente dizia e campanha que era, ou passava a imagem de que era cristão, que era natural, que tudo que foi feito sem nenhum tipo de financiamento. Só que o que eu vejo no Nicolas, e eu não tenho como... Esse negócio de que até o Gustavo botou aí, ele respondeu a isso hoje, que ele falaram que ele está na lista, e ele falou: não, é fácil provar. É só ver se eu ganhei alguns 129 milhões também para estar nessa lista, que estão dizendo aí que eu estou, porque está na lista telefônica, gente. De repente, eu não sei se foi você que disse que o cara me conhece, o menino lá, o Richard. Às vezes eu estou na lista do telefone de um monte de gente aí, e eu nem sei. Se apareceu um escândalo com meu nome na lista, não quer dizer que eu estou na lista, que eu estou fazendo alguma coisa com a pessoa. Eu estou na lista de qualquer um que quiser o meu telefone aí, né? Então, Não, não dá graças a nada. Deus, o telefone anterior meu babou, então já Aí saí não dá da nem para lista. te pegar na lista. O telefone agora já é outro já, mas se não fosse aquele ali mesmo, tá na lista de um monte de gente, um monte de gente. Não, então, aí o que acontece? O que eu falei é que ele parece ser natural, mas a gente sabe que o tempo é que prova e as escolhas é que vão denunciar. O que eu ia acrescentar a esse assunto é que o Charlie Kirk,
ele era um cara muito parecido com o Nicolas. Muita gente acreditava, inclusive um cara que morreu em 2000, o Daniel Lopes falou desse cara essa semana, que é é, eu esqueci como é que é o nome do cara, que é um nome, eu decorei o nome dele, que às vezes eu decoro o nome do cara, associando a outro, agora eu esqueci a associação. E ele fez era um cara que era um conservador que deu muito apoio, ganhou muito voto para o Trump no primeiro e no segundo. É um cara que era o maior incômodo da esquerda dos Estados Unidos. E ele falava que era muito possível que no futuro o Charlie Kirk seria o presidente dos Estados Unidos. E eu gostei de uma bola que o Daniel Lopes levantou, que ele falou: mas tu já percebeu que sempre que um cara vai ser alguma coisa, botam alguém na vida dele? Uma mulher nova, alguém que parece chegar e agregar, mas na verdade está ali para conduzir. E se o cara não seguir o manual, eles dão um jeito dele ou ser escandalizado ao ponto de não ter vida pública ou não ter mais vida nem privada nem pública. E eu achei essa fala dele. Você acabou de definir a atual esposa do Trump, né? Que dizem que ela seria uma agente da KGB, né? Que foi infectada ali, né? Perfeito. E ele falou, e isso aí, na verdade, é uma situação muito comum, né, na vida de muita gente pública. E por isso que eu estou falando que se ele realmente passar na prova de que não está ligado a nada, a nenhuma agenda, porque às vezes ele ter sentado com o Trump, ele ter sido ajudado pelas Big Tech, foi do interesse deles. Eu tenho épocas que o algoritmo do Instagram, teve épocas no meu Instagram que eu estava tendo de 10 a 11 mil inscrições diárias. E eu não paguei nada, meu amigo. Não fiz o que aqueles pessoal chega, ó, se você fizer isso, tua conta vai subir. Eu ficava assim, tu vai ter mais. Eu cheguei a ter 40 a 50 milhões por mês de visualizações na minha conta. Uma coisa assim, inexplicável. Então, o algoritmo, aí, o Efraim está assim com a Big Tech porque o algoritmo estava beneficiando alguma coisa, era do interesse do algoritmo que eu. Então, assim, o fato do Nicolas ter sido favorecido pelas Big Tech foi mais do interesse delas do que dele, mas não prova que houve ali um acordo direto. Mas a gente vai acompanhar. Eu acho que não dá para botar a mão no fogo, mas por enquanto ainda não apareceu. Quando aparecer, é fácil de enxergar, porque não tem como a gente olhar e não perceber. Até agora, o histórico dele é o histórico de alguém ainda incólume dessas conexões, até onde eu vi. Eu posso estar enganado, não sou dono da verdade. Sim, não. Não, eu gosto de andar contigo, cara, porque tu é vascaíno, né? Você é vascaíno. E como Cara, não bom devia ter te vascaíno, contado. não, você gosta, né? Aquele pratozinho aí de Portugal, bacalhau, né? Bacalhau, bacalhau, né? Bacalhau do Gomes ali, né? Bem regado no azeite, bem regado na questão do azeite. Mas vamos lá, não vou aprofundar Brasil, não, porque senão a gente vai abrir uma lenha aqui gigante em cima do Brasil. Olhando para o mundo agora e do mundo olhando para o céu, cara. O que o teu pupilo está dizendo aí que vai vir agora? Porque já eu não apareceu. Sei, cara. Você fala que é meu pupilo. Você sabe mais dele do que eu. Mandei mensagem para ele. Eu estou pupilo. aguardando para ver se ele vai me responder. Mandei mensagem para ele. Eu falei: olha, eu já pedi autorização do Efraim para tu fazer live comigo, cara. Eu quero que você venha falar comigo. Eu gosto quando ele fala assim: Richard, devemos correr para as montanhas? Aí parece ele, um bonequinho dele correndo para as montanhas. Verdade, verdade. Não, a montanha tu tá mais perto da espaçonave, né? Tá mais perto da espaçonave Vai ser abduzido. Vai ser abduzido da espaçonave mãe. Mas o que você acredita, cara, que esse trem vai? E deixa eu te dar uma bomba. Hoje de manhã eu estava em reunião com o Bill, com o pupilo do Bill, né? Que você vai conhecer mais à frente aí, o cara que parece que vai nos ajudar bastante aí com o projeto que nós estamos tocando. E aí o garoto se animou com aquela ideia
do texto que eu te mandei lá do século XV. Né? E aí, olha o que o garoto disse para mim: seu Alex, aquilo parece uma descrição do Éden. Mas o que é? Por causa das plantinhas ali, e ele disse que cada letrinha daquela ali significaria, né, um idioma, a letra de um idioma. E eu falei, cara, tem uns judeus, o Efraim andou falando disso, falei até de você, né, você explicou, falei, cara, tem uns caras que fizeram um estudo aí, e os caras estão indo nessa direção. Eu falei, cara, se tu matar essa charada aí, a gente vai deitar os cabelos, brother, entendeu? Deixa Deus te usar, deixa Deus te Se usar. quiser, eu vou mandar então para o seu Zap depois o que eu peguei aqui, que eu descobri do grupo. Tem um grupo que fez esse estudo em 2019 e fez conexões com expressões que parecem muito com hebraico. E lá ele consegue acessar mais ou menos o que eles pegaram, palavras soltas, não eram frases completas, mas eles foram Isso. juntando por conta deles. Ele, sem te ouvir, sem ver os caras, ele falou isso. Aí eu achei interessante, cara. Quando o garoto falou, né, eu falei, rapaz, deixa Deus te usar nisso aí, cara. Porque se tu matar essa charada. Aí eu falei para ele, ó, até agora a gente está achando que é um tratado alquímico, né? De alquimia, né? É, Pelo ou que farmacêutico ou alquimia. é alquimia. Né? Não, ali, né, pelo período que é alquimia. Você entendeu? Agora, o que me chamou a atenção é ele falar do Éden. Aí eu me lembrei do livro de Adão e Eva, e eu lembrei daquela passagem dos anjos para Eva e Sete para cuidar de Adão. Compreendeu? Uhum. Porque lá no livro de Adão e Eva, né, tem uma passagem que Eva volta ao Éden com Sete para poder tentar ter acesso à árvore da vida, né? Para salvar Adão da doença. E aí os caras dizem, ó, Deus não autorizou, porém, ele autorizou as especiarias. E aí liberou para ela lá as especiarias, né, que ela deveria utilizar para abrandar o sofrimento dele, mas que não resolveria o problema dele. Quer dizer, que ele iria morrer, ela iria passar ali pela passagem de Adão, né, em cima disso. Agora, Efraim, Cuba agora e Venezuela nessa conformação pós-Davos, que Davos acabou, né? Parece que já acabou hoje, né? Como é que fica o mundo depois de Davos? Então, vou fazer o seguinte: eu vou ler o artigo especial da auto-intitulada Irmã Chiara, que é de um grupo não alinhado com o Ocidente, para não falar de onde é, mas aí você já sabe o que, que é, da onde é, e que defende uma série de. Ela é da onde eu tiro muitos artigos do outro lado da linha, por trás das linhas, de como eles veem o mundo, que é uma cosmovisão não ocidental. É interessante. E ela escreveu o seguinte artigo que eu acho bem, são poucas palavras, mas bem pontual de como eles estão vendo Ó, ganhamos agora Davos. apoio, ó, apoio direto aí da Argentina, hein? Olha só, os insurgentes estão nos ajudando aí, ó. Os insurgentes, Maurício, Cadê? Eu né? não estou vendo, não. Tá aí a última aí, os insurgentes aí, ó, tá vendo? Like, pessoal. Ah, Ah, sim. isso é da Argentina, cara. Maurício, Poxa, tá aí, ó. eu amo, ó, gente, eu amo a Argentina, fui muito à Argentina, e esse ano eu vou ao Brasil, e sempre que eu vou ao Brasil, eu tenho que ir à Argentina, que eu adoro, adoro o assado argentino. Para mim é o melhor churrasco do mundo, é o argentino. Me desculpa, os brasileiros gaúchos ficam com raiva quando eu digo isso. Meus amigos, pô, mas é que você não provou o meu irmão, eu provo de todo mundo. Quando eu chego lá na Argentina, tem um uruguaio chamado Jorge. É Jorge, mas eu brinco que ele fala, porque eles falam de um jeito que eu não consigo repetir, que é Jorge. E ele torce para um clube lá da Argentina, rapaz, que tem muito poucos torcedores, né? Olha aí, pronto. Cara, o assado dos caras. Primeiro, os caras não queimam a carne. Desculpa, até eu mudei de assunto, mas já vou voltar. Os caras não pegam. Eu já cheguei na casa de amigo meu no Rio de Janeiro, ali em Jacarepaguá. Pô, vou fazer um churrascão, você vai ficar doido. Aí cheguei lá, cara, ele ligou um ventilador pro fogo aumentar, cara. Eu falei, cara, o que, que você tá fazendo? Aí ele, porque aí vai ficar rápido, pô, tu vai ver como é. Queimou a carne, e assim,
O brasileiro faz churrasco, o argentino faz assado. Nos amigos, esse Jorge, o Alberto, o Sabacini, lá, que é muito ligado a mim, um filho ministerial mesmo, quando eu fico hospedado na casa dele. Cara, quando ele faz o assado, primeiro, a distância da carne para a brasa é de quase 1 metro, meu amigo, ou mais. Não tem fogo. É só. E ele pega. Eu fico impressionado que ele pega um pouquinho de brasa lá que está queimando da direita, ele joga para baixo e fica aquele calorzinho. Não tem negócio de ficar virando carne, nada, fica parado. E quando você come aquele negócio, meu Deus do céu, parece que foi feito fora da terra, porque é de um jeito, é um sabor absurdo. Então, voltando aqui a nossa Chiara, olha o que ela diz que aconteceu essa semana. Olha a visão de uma pessoa não ocidental, ou seja, euroasiática, para não falar o nome, a nacionalidade que eu sei que é a dela, como ela viu Davos. Ela diz assim: terça-feira enviaram a vocês o relatório. Trump acaba com Nações Unidas para construir uma nova ordem mundial, na qual vocês podem ler na íntegra a carta do Conselho de Paz proposto pelo presidente Trump e que foi consagrada no direito internacional pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas. Enquanto um mundo apreensivo observava, o presidente Trump sancionou a Carta do Conselho de Paz após o que proclamou: uma vez que o Conselho esteja completamente formado, poderemos fazer praticamente tudo o que quisermos. Foi assim que ele falou. Por isso que eu falei que ontem eu tive um insight na minha mente, é coisa da minha cabeça. Aí, ó, não tem jeito, cara. Os gaúchos, já sabia que a Elidiane, que ela é nossa aluna lá do Ieborá, ela é gaúcha. Ela e o Roberto, o marido dela, eles são muito fiéis lá nas nossas aulas, né? E todo gaúcho fica chateado quando eu digo que que o assado argentino é melhor que o churrasco gaúcho. Mas para mim, né? Então, voltando aqui, ela diz o seguinte: enquanto o mundo apreensivo observava ele sancionando, e isso ele disse mesmo, e eu tive esse insight ontem, que o Trump pode estar preparando o governo pós-Estados Unidos nesse comitê de paz, porque vai ser mais poderoso que o governo americano, porque vai reunir pessoas de várias nações pagando para estar ali e com recursos